Bom dia, irmão, irmã. Nosso evangelho de hoje, João 2, 13 a 25. Estamos no terceiro domingo da Quaresma. Quaresma, que é tempo de conversão. Oração, confissão, adoração, missa, jejum. Tempo de conversão. Nós devemos colocar toda a nossa atenção nesse período da Quaresma para a nossa conversão. Ainda é tempo de misericórdia, mas o Senhor aguarda e espera de nós a nossa conversão. Estava próxima a Páscoa dos judeus, nos diz o Evangelho de João. O Senhor, na sua vida adulta e pública, viveu 3 Páscoas entre os judeus. Na última, ele se entregou. Foi a Páscoa dele. Ele se ofereceu ao Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Leia lá, por favor, Êxodo 12, que relata o sentido e o significado da Páscoa para os judeus. Jesus sobe a Jerusalém. Sobe porque Jerusalém está em uma colina. Todos aqueles que se aproximam de Jerusalém têm que subir. Aqui já tem um sinal. Nossa vida é uma subida, é uma ascensão, até a ascensão definitiva com a nossa ressurreição, junto com Cristo, o Pai e o Espírito Santo. No templo, o Senhor chega ao templo, ao famoso templo de Jerusalém, que foi reconstruído por Herodes o Grande, grande só no nome, aquele que mandou matar as criancinhas quando nosso Senhor nasceu, porque ele teve medo de perder o seu reinado. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Aqui nós temos que entender. Na antiga aliança, quando alguém cometia algum pecado, se tornava impuro, tinha que se purificar. Como é que se dava essa purificação? Se oferecia um boi, um cabrito, um cordeiro, um par de passarinhos, um par de rola, pombinho, que foi que Nossa Senhora ofereceu para a purificação dela. Então, tinha que se oferecer a Deus o animal. E esses cambistas aqui vendiam animais à porta do templo de Jerusalém. Se o pecado era grande, o animal era grande. E como é que os judeus faziam? Segundo a lei do antigo Israel, ele pegava o animal, comprava o animal, pegava o animal, matava o animal. Metade do animal era para o sacerdote, metade oferecia em sacrifício a Deus. Queimava o animal. A fumaça do animal queimado subia aos céus. Esse era o sacrifício de odor agradável a Deus, segundo a antiga aliança, segundo o Antigo Testamento. Então o Senhor entra no templo e encontra os vendedores lá, vendedores de animais, para ser oferecidos a Deus. O templo, no lugar de ser um local de oração, adoração, entrega a Deus, se tornou um comércio. Hoje, muitos templos se tornaram comércios. Comércios de artigos religiosos. Se é com boa intenção para oração, ok. Mas aqui não era só o comércio. E Nosso Senhor se colocará contra esse comércio. Completamente contra esse comércio. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados, todos sentados, vendendo os animais para serem oferecidos ao Senhor. O Senhor Jesus fez então um chicote de cordas
e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. O Senhor aqui age com autoridade, com muita autoridade. A casa do Pai não é casa de comércio. A casa do Pai é casa de oração, de entrega, de doação. E hoje, nesse tempo da Quaresma, é tempo de conversão. O Senhor se encoleriza contra eles, humanamente falando. Não perdeu o controle, mas agiu com muita autoridade. Não pediu que ele saísse do templo, expulsou. Aqui toda a autoridade de nosso Senhor, porque o zelo da casa do Senhor consome o Senhor, consome o coração do Senhor, consome a vida do Senhor. Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Não pediu para saírem, expulsou com toda a autoridade, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Jogou tudo no chão. Toda a autoridade de nosso Senhor, a revolta dele, humanamente falando, contra aqueles que estavam fazendo da casa do Pai uma casa de comércio e não uma casa de oração. E por trás daqueles cambistas, quem eram favorecidos? Os saduceus, os sacerdotes da antiga aliança. Por quê? Porque eles ganhavam com aquele comércio. Cada animal oferecido ao Senhor, metade era para eles. E recorde que naquele tempo muitos eram pobres, não tinha carne para comer, os sacerdotes tinham. Fora dizer que ganhavam também, permitindo que aquele comércio no tempo da casa do Senhor, eles ganhavam a comissão deles, financeiramente falando. Então, eram os sacerdotes, os saduceus, os privilegiados por esse comércio. Não era mais um culto a Deus, não era mais uma casa de Deus, era uma casa de comércio. Como muitas igrejas hoje aí, que são casas de comércio. Unicamente isso. Derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. A casa de Deus não é casa de comércio. A casa de Deus é casa de oração, de serviço, de entrega gratuita ao Senhor, de conversão. Oração, confissão, adoração, missa. A casa do Senhor é casa de oração. O Senhor ordena que eles saiam dali, do templo, da casa do Senhor. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Isso é um salmo, tá? Toda a Escritura Sagrada, o Novo Testamento, tem reminiscência do Antigo Testamento. Tem reminiscências de leituras do Antigo Testamento. Aqui é um salmo: o zelo pela tua casa me consome. O Senhor, ele é ungido pelo zelo da casa do Senhor. Ele é tocado pelo Espírito Santo, ele é um com o Espírito Santo. Então, ele se coloca contra aquele comércio. E hoje em dia, meus irmãos, trazendo essa leitura para hoje, para o hoje concreto da nossa história da igreja, da história do mundo, nesse período de crise, de doença, de vírus, onde muitos, ou todos, estamos muito contristados, tristes por essa situação. O que é que essa leitura tem a ver com hoje? Esse comércio na casa de Deus. O mesmo comércio que havia no tempo de Nosso Senhor, há hoje na Igreja Católica, quando se vendem ideias erradas acerca do cristianismo, acerca da Igreja Católica. Quando se propagam ideias erradas acerca de temas muito importantes. E nós devemos estar atentos contra esse comércio. Por exemplo,
campanha da fraternidade, ecumenismo. Muita gente, penso eu, não sabe o que significa ecumenismo. Todos somos uns, todos somos irmãos, verdade. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Mas isso não significa que todas as igrejas são iguais. Isso não significa que toda a igreja tenha a plenitude da redenção. Isso não significa que toda igreja tenha a plenitude da salvação. Quando a gente lê o Catecismo da Igreja Católica, nós estamos fazendo um curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, isso se torna muito claro. Certamente somos todos irmãos, mas atento ao que dirá o Catecismo. Número 816. O decreto, quando fala do ecumenismo. O decreto do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo explicita: pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a nossa igreja, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Então, salvação plena e total só na Igreja Católica Apostólica Romana. As outras igrejas não têm essa plenitude da salvação. Essa é a premissa da qual se parte o diálogo ecumênico. A Igreja Católica é a única que tem a plenitude da revelação, a plenitude da redenção, a plenitude da salvação. As outras igrejas não possuem essa plenitude. Não é a Igreja Católica que tem que se converter a outra fé. É o contrário. A única igreja que tem a fé verdadeira é a Igreja Católica de Cristo, Apostólica Romana, fundada sobre o fundamento que é Cristo e Pedro, o Papa. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico. Então, todos os bens e dons do Espírito Santo foram confiados somente à Igreja Católica Apostólica Romana, na unidade com Pedro, o Papa, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo. Então, são as outras pessoas que têm que se converter à Igreja Católica para constituir um corpo só em Cristo, tendo o Papa como o chefe da igreja. Não é a igreja se converter a outra religião, são eles que têm que se converter à Igreja Católica. Não é dizer somos todos irmãos, fazer uma roda, uma ciranda, vamos todos para o céu. Não é verdade. Somos todos irmãos, sim, mas nem todos se salvarão. Só aqueles que se convertem e se entregam a nosso Senhor, na fé do único Deus. Só a Igreja Católica possui a plenitude dessa revelação. Nenhuma outra igreja possui. A fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que, de alguma forma, já pertencem ao povo de Deus. Aqui, essa frase é muito forte. São os outros que têm que se incorporar ao corpo de Cristo, que é plenificado na Igreja Católica. São os outros protestantes, judeus, muçulmanos, que têm que se converter à verdadeira fé em Cristo e à verdadeira Igreja Católica. A verdadeira igreja que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esse anúncio da salvação, da plenitude da revelação e da salvação, é a premissa para um diálogo ecumênico. É a partir desse discurso que se inicia um diálogo ecumênico. E não dizer que somos todos irmãos, cada um fica na sua religião e vamos todos para o céu. Não é assim e não será assim.
irá para o céu quem se converte a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou aquele, também dirá o Vaticano II, que age segundo sua reta razão, que não teve condição de conhecer a verdade. Né? A salvação pode atingir a eles através da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a única igreja verdadeira é a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa frase aqui é muito importante. É o número 816 do Catecismo da Igreja Católica. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao Colégio Apostólico, Igreja Católica, Colégio Apostólico, Papa, com os bispos, os sacerdotes, o povo de Deus católico, apostólico romano, do qual Pedro, o Papa, é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo. O verdadeiro corpo de Cristo é a Igreja Católica, ao qual é necessário, essa frase aqui, ao corpo de Cristo é necessário que se incorporem plenamente todos os que de alguma forma já pertencem ao povo de Deus. Então aqueles outros cristãos separados, judeus, aqueles que já pertencem ao povo de Deus, eles que têm que se incorporar à Igreja de Cristo, verdadeira e única Igreja Católica Apostólica Romana. E não a igreja dizer que está todo mundo só vai para o céu, isso não existe. Eles que têm que entrar no verdadeiro corpo de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. A única igreja que tem a plenitude da revelação. Claríssimo no Catecismo da Igreja Católica. Também no Concílio Ecumênico, Vaticano II, tem a mesma colocação, a mesma ideia. Decreto do Ecumenismo Unitatis Redintegratio, número 3. O Catecismo cita o Concílio Vaticano II. É somente através da Igreja Católica de Cristo, número 3, Decreto Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II. Somente através da Igreja Católica de Cristo, auxílio geral de salvação, é o que diz o Catecismo. Pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Toda a plenitude só existe na Igreja Católica. Toda a plenitude da revelação da salvação só existe na Igreja Católica. Igreja Protestante não existe, não tem. Judeu não tem. Qualquer outra igreja não tem. Só a Igreja Católica Apostólica Romana. Cremos também que o Senhor confiou todos os bens do Novo Testamento a único colégio apostólico. Acabei de ler no Catecismo. A cuja testa está Pedro, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que, de alguma forma, pertencem ao povo de Deus. Então, a mesma coisa. São os outros que têm que entrar, que serem incorporados nessa igreja católica. Como? Através do batismo, do sacramento, da confissão, da comunhão, da vivência sacramental na e da Igreja Católica Apostólica Romana. São esses que têm que entrar na igreja. Não é a igreja que tem que ir até eles e achar que todas as igrejas são iguais. Não são. Só existe uma igreja que possui a plenitude da revelação. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Nenhuma outra tem. Tá certo? Um pouco mais avante, o mesmo documento, Decreto Unitatis Redintegratio, confirma isso. Única igreja que detém a plenitude da revelação. Nós nos preocupamos com os irmãos separados, né? Mas a única que detém essa plenitude da revelação é a Igreja Católica. É sem dúvida necessário, diz o documento, que os fiéis católicos na ação ecumênica se preocupem com os irmãos separados. É interessante essa preocupação. Mas
a plenitude da revelação só existe na Igreja Católica. Irmãos, que isso fique bem claro nesse discurso ecumênico. Então, se parte de um discurso ecumênico a partir dessa premissa, que a Igreja Católica detém a plenitude da revelação e que nenhuma outra igreja possui essa plenitude. E essa unidade da Igreja Católica, continua o documento Unitatis Redintegratio, Cristo a concedeu desde o início à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a unidade plena só existe na Igreja Católica Apostólica Romana. Não haverá ecumenismo nem unidade fora da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós cremos que ela subsiste inadmissível na Igreja Católica. E esperamos cresça dia por dia até a consumação dos séculos. Aqui é o número 4 da Unitatis Redintegratio. Então, claríssimo que a plenitude da revelação, essa unidade que todos falam, esse ecumenismo, só é pleno na Igreja Católica. Então, quando os outros irmãos separados se converterem e entrarem na única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Voltando ao Evangelho. Os discípulos de Jesus, ao verem o que o Senhor fez, lembraram-se do que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então Jesus, ele é impulsionado pelo zelo da casa de Deus, o mesmo zelo que Elias teve lá no Antigo Testamento, 1 Reis 19, né? 1 Reis 18, 1 Reis 19, quando Elias luta contra os profetas de Baal, porque naquele período da história de Israel, os judeus acreditavam em Deus, mas admitiam a existência de outros deuses. E Elias se coloca contra isso e diz que não. É o único Deus verdadeiro, só se presta culto no território de Israel a Deus. A mesma coisa serve para hoje. O único Deus verdadeiro é nosso Senhor Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, um Deus só e 3 pessoas. Não se pode admitir a existência de outros deuses. Não se pode se curvar diante da pátia mama, como fizeram lá no Vaticano. Não se pode ir a macumba, espiritismo. Não se pode aceitar espírito de floresta, abraçar árvore como se tivesse um espírito ali. Nada disso. Isso não é mais fé católica, apostólica, romana. Isso não é mais monoteísmo. É monolatria ou politeísmo, que Elias combateu e nosso Senhor combate. Então, atentos. Então, os judeus perguntam a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Quando o Senhor expulsa lá os vendilhões, todos aqueles que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, os judeus se revoltam contra o Senhor e pedem um sinal. O sinal que nosso Senhor anuncia, a ressurreição. Pode destruir esse templo aqui que eu vou reconstruir em 3 dias. É claro que eles não entenderam. Não é fácil entender o mistério da ressurreição. A gente não entende, a gente acredita. O judeu replica: 46 anos o Herodes levou para reconstruir e tu vai reconstruir em 3 dias. O Senhor estava falando da morte e ressurreição dele. Que os judeus não entenderam e que muitos hoje ainda não entendem. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele disse e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Irmãos e irmãs, então é esse o Evangelho de hoje que a igreja nos propõe a acreditar e entregar toda a nossa vida, toda a nossa oração, toda a nossa adoração, todo o nosso serviço. O zelo pela casa do Senhor, o zelo que o Senhor teve, nós temos que ter. Expulsar do templo os vendilhões, essa ideia de ecumenismo errada, separada. Que o zelo da casa e pela casa do Senhor nos consuma, e não essas novas ideias, teologia da libertação,
que é contra a teologia católica, completamente contra. O Senhor não veio libertar politicamente ninguém de nada, veio perdoar o nosso pecado. Então que esse zelo pela casa do Senhor consuma cada um de nós durante a quaresma. Que a gente professe a fé no único Deus, monoteísmo, não monolatria ou politeísmo. Que a gente não faça da casa de Deus uma casa de comércio, mas uma casa de oração, de serviço, de dedicação ao Senhor. E que a gente creia completamente, totalmente no dom da ressurreição. Porque o Senhor ressuscitou e nós iremos ressuscitar com Ele. São palavras muito fortes, muito importantes, que a Igreja Católica, Apostólica, Romana, única igreja verdadeira, nos oferece no Evangelho de hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, possamos manter a fé nesse momento difícil, porque passa a humanidade, mas ainda há esperança. O Senhor esteja convosco, bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria passa na frente, São Miguel Arcanjo.